última parte aqui, para finalizar, galera, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vou mostrar uma redação, a estrutura dela, os conectivos. Também vou mostrar aqui uma questão discursiva, como que ela pode ser estruturada, a resposta dela. E aí você vai ver como que a gente consegue trazer aquele aspecto conceitual também para um texto discursivo, tá? Então vamos lá. Vamos para a tela. Olha só, isso aqui é um texto dissertativo argumentativo, uma redação que vai seguir a estrutura formal, tá? Com introdução, desenvolvimentos e a conclusão, tá? Que é justamente aquele tema de redação que a gente vinha falando ao longo da aula. A importância da educação ambiental na sociedade contemporânea. Olha a introdução aqui. Você percebeu que aqui no primeiro parágrafo não tem conectivo? Por quê? Você está no primeiro parágrafo. Isso é uma introdução. Nessa introdução, a gente vem no primeiro período e traz uma frase de impacto. A sociedade vive um período crítico, no qual a relação entre o ser humano e o meio ambiente tem sido marcada por desequilíbrios. E aí depois, a gente apresenta aqui a nossa tese. Você percebeu que essa introdução ela tá pequena? Que tem 2 períodos, ok? Primeiro, desenvolvimento. Aí sim, você vai começar ali, você pode trazer um conectivo preliminarmente. Eu não gosto muito desse conectivo não, tá? Mas ele é utilizado. Você pode colocar um nesse contexto, porque ele tá com uma função anafórica. Você vai fazer o link com a introdução. Aí você vem, começa a desenvolver a sua tese. No segundo desenvolvimento, você vai apresentar outra ideia. Tá vendo aqui, outro conectivo, além disso, por quê? Porque você está adicionando uma ideia. Então, vou limpar aqui para vocês perceberem uma coisa. A gente faz isso em todos os nossos textos, tá? Pinta de azul. Olha o conectivo aqui, Conectivo. O conectivo, isso porque também para explicar uma ideia que eu coloquei anteriormente, explicar essa ideia que eu trouxe aqui na primeira argumentação. Olha o outro conectivo aqui nesse sentido. Então, perceba uma coisa importante, tá? Parágrafos de desenvolvimento não podem ser escritos com um período só. Não é um tijolo que você está colocando ali, são vários pedacinhos. Cada pedacinho é o período. Então, cada período iniciar com um conectivo. Percebeu aqui, conectivo dentro do parágrafo no segundo período da introdução, conectivo para iniciar o desenvolvimento e os conectivos dentro aqui de um mesmo parágrafo. Vou colocar outra ideia, trouxe outro conectivo, aqui eu trago um pronome para poder fazer essa conexão com o período anterior e eu coloco outro conectivo. Então, não é tão difícil de você fazer isso daí, principalmente quando você está fazendo o nosso curso de discursivo, porque a gente está pintando num dominó colorido para vocês, tá ok? Voltando aqui, Por outro lado, o que eu fiz aqui nesse terceiro desenvolvimento? Já estou apresentando um contraste, né? Estou mostrando uma outra ideia para o examinador. E aí eu venho, coloco dessa forma. Tá vendo que eu estou partindo para uma conclusão? Show de bola. Último parágrafo, conclusão, é o encerramento do meu texto. Qual é o conectivo melhor para eu utilizar aqui? Por fim. Por fim, e aí você encerra o seu texto. Tá vendo esse joguinho de Tetris? É só você prestar atenção no que a gente vem falando para vocês, tá? Aqui, uma dica aqui, tá? Estamos falando aqui da dissertação, né? De uma questão mais aberta. Questão aberta é justamente essas redações onde a gente tem uma dissertação argumentativa, dissertação expositiva, que você vai ter a estrutura formal do texto dissertativo, tá? Nesse tipo, é você que vai delimitar a quantidade de parágrafos de desenvolvimento. Geralmente são 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, ok? E agora aqui eu vou mostrar essa questão da Cefaz Minas, porque, veja bem, você tem a questão, a banca vai colocar ali para você, ela vai trazer um gabarito seco para você. Você não vai apresentar o gabarito seco na hora de escrever o seu texto. Você está escrevendo um texto discursivo, ok? Então, beleza. Não vamos entrar aqui de forma profunda no assunto, porque o objetivo não é esse. O objetivo é você aprender a estruturar o seu texto. Então, veja o seguinte, ele apresentou um estudo de caso e trouxe 4 tópicos
sobre o ICMS. Olha como veio o gabarito da banca. Gabarito do tópico 1, 2, 3 e 4, tá? Ele falou, o valor das unidades dado em bonificação fora do regime de substituição tributária não compõe a base de cálculo. E aí aqui ele traz até a explicação, ó, uma vez que a bonificação é uma modalidade de desconto incondicional. Isso daqui é uma jurisprudência, tá? Essa parte aqui, se eu não me engano, a jurisprudência é do Supremo, né? A gente nem colocou aqui. Aqui, nesse outro tópico, ele estava perguntando sobre deslocamento de mercadorias de um estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, não incide ICMS, é outra jurisprudência, tá? E olha só, ele apresentou, olha só que até a banca faz aquilo que eu falei para vocês fazerem. Entrega o peixe, depois você ensina a pescar. O que ele fez aqui? Respondeu de forma objetiva o tópico, no primeiro período. Na verdade, é um período só, porque depois ele bota uma vírgula, né? E aqui ele coloca a argumentação. Então, ele colocou aqui, ó, tese, porque argumento. Certo? Vou limpar. Ele entregou o peixe. Depois aqui, ele ensinou a pescar. Certo? Aqui, ó, ele vem com uma condição para você explicar. Visto que, olha só, visto não haver transferência também. Então, veja que a todo momento ele entrega a resposta, ó, o Estado pode instituir a obrigação acessória de emitir nota fiscal a ser observada. Então, ele está respondendo e depois ele vai lá e explica. Entrega a resposta, depois explica. Entrega a resposta, depois explica. Você não vai escrever isso seco na tua prova, porque você está numa prova discursiva. O examinador, ele pode entregar o gabarito do jeito que ele quiser, e às vezes ele bota um gabarito cheio de coisa que nem caberia nas 30 linhas. Como que você estrutura isso daqui numa resposta? 4 tópicos, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, desenvolvimento 4. Conectivo para fazer referência que você vai responder o primeiro tópico. Em relação ao caso hipotético, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, entrego a resposta, apresentei o argumento de autoridade, vou aqui, ó, a tese, que é justamente a resposta, o isso porque, para introduzir o período de explicação, ou seja, a argumentação. Ok? Estou indo para a abordagem do segundo tópico, no segundo parágrafo de desenvolvimento. Conectivo. Adicionalmente, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, eu vou lá, ó, não incide ICMS. Entreguei a resposta. Vou explicar agora. Sendo assim, tendo em vista que nesse caso não há transferência. Então, veja, entreguei a resposta, depois expliquei. Vou abordar o terceiro tópico, conectivo. Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores determina que o Estado pode. Então, veja, acabei de entregar a resposta novamente. Outro conectivo e um conectivo para concluir. Percebeu? Peguei aquele gabarito da banca e deixei ele de forma estruturada, colocando os conectivos para encadear cada parágrafo de desenvolvimento. Último tópico, qual é o conectivo que eu inicio? Por fim, argumento de autoridade novamente, apresenta a resposta e outro conectivo para iniciar o período seguinte. Olha só que interessante, a gente pegou o gabarito da banca e transformou ele em um texto dissertativo, tá? Vamos aqui para o PDF para mostrar uns pontos importantes. O que a gente fez? Pegou o gabarito da banca e estruturamos em 4 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Você tinha 4 tópicos ali. Cada desenvolvimento está abordando um tópico. Dividimos a resposta dos parágrafos em pelo menos 2 períodos. Por quê? Para o seu parágrafo de desenvolvimento não ficar um tijolão. Então, no desenvolvimento, cara, sempre coloque pelo menos 2 períodos, 2, 3 períodos, para você não fazer um desenvolvimento com um período só, porque é ruim para a fluidez do seu texto. A obrigação, galera, de se fazer entender é sua. O examinador não vai ficar se esforçando para entender o seu texto. Então, ajuda ele. Como? Seu desenvolvimento na ordem dos tópicos. Além disso, bastante importante, olha lá, ó.
Todas as respostas eu coloquei um argumento de autoridade. Argumento de autoridade para fundamentar nossa resposta. Necessariamente eu preciso colocar em todo o desenvolvimento? Cara, não, porque às vezes pode faltar linha. Mas um texto inteiro que você só responde, igual ele fez aqui, ó. Aqui ele não colocou nenhum argumento de autoridade, mas a gente sabe de onde ele tirou isso daqui. Aqui tem súmula, aqui tem jurisprudência do Supremo, tá? Aqui tem a súmula sobre o preço total dos juros. Tem 2 súmulas aqui envolvidas do STJ. Ele não vai colocar, mas ele, às vezes, ele pode, no próprio gabarito, não colocar e não cobrar isso de vocês. Mas, sempre que você estiver escrevendo o seu texto, coloque os argumentos de autoridade para fundamentar a sua resposta, porque é super importante, ok? Isso fortalece o texto, tá? E mostra para o examinador que você tem conteúdo. Entrega a sua resposta de forma direta e objetiva, mas em forma discursiva, sem fazer o que ele fez ali, ó. Sim, não, não é isso. Olha só, ele colocou aqui no gabarito, deixa eu limpar aqui novamente. Ele coloca assim, ó. Não, sim, poxa, não faz isso não. Olha como é que você responde aqui. Essa é a segunda. Vou pegar o terceiro aqui. Sim, o Estado pode instituir obrigação de nota fiscal, né? Ou o terceiro desenvolvimento. Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior determina que o Estado pode instituir obrigação acessória de emitir nota fiscal. Eu acabei de responder de forma objetiva, de forma afirmativa, mas sem botar o sim e o não. Ok? Primeiro você entrega a resposta, depois você ensina ele a pescar. Tese, porquê, argumento. Ok? E aí a gente encerra essa parte dessa aula, muito importante, tá? Se você ainda ficou com qualquer dúvida, não deixe de mandar uma mensagem pra gente, tá? Pra mim, pro Matheus ou pro Humberto. Segue a gente lá na nossa rede social, que a gente tá aqui para ajudar vocês. Espero que tenha ajudado essa aula. É isso, forte abraço, bons estudos.